O pastor Jorge me convidou para falar sobre a lição 9, que é inventário. A minha formação é em Direito e há muitos anos atrás, eu estudava isso em Direito Civil. O que é inventário, né? Inventário é um processo que ocorre após a morte de uma pessoa e durante esse processo é feito todo um levantamento do que o falecido deixou, é feita a verificação dos herdeiros. O inventário é um processo obrigatório para formalizar a transferência da herança. Somente após o inventário feito é que os herdeiros vão poder usufruir daqueles bens que o falecido deixou, né? E o inventário ele pode ser feito de duas modalidades, ou extrajudicial ou judicial. O extrajudicial é fora, não precisa da justiça, e o judicial ele precisa, né? E ainda existe a figura do inventário negativo. É uma coisa meio estranha, mas é realizado um inventário negativo para que os herdeiros eles sejam colocados assim: não, realmente o meu parente falecido não deixou nada e os herdeiros também não vão ter que pagar nada, nenhuma despesa daquele falecido, né? Então, vamos lá. O inventário, o extrajudicial, quando ele ocorre? Ele ocorre quando está tudo redondinho, as pessoas não têm, os herdeiros que ficaram, não têm assim grandes problemas entre eles, e aquele falecido não deixou inventário. Então, é uma coisa bem simples, se faz um rol, se escreve tudo o que ele tem, vai até o cartório, leva todos os documentos dos herdeiros, o próprio cartório dá um alvará e pronto, está tudo resolvido. É bem simples, né? Aí, no judicial, o que acontece? Se tiver algum herdeiro menor de idade, ou se tiver alguma pendência pequenininha, ou se o falecido deixou um testamento, aí precisa de um juiz para poder falar: olha, vamos dividir assim, assim, assim. Tá, então esse aí é o segundo tipo, né? Só que tem casos que os herdeiros estão numa grande confusão, eles não aceitam nada do que um não aceita nada do que o outro fala, então está aquela confusão, aquela lavação de roupa suja, e aí vai ter que ser um inventário judicial litigioso, né? Aí vocês podem perguntar, mas o que tem a ver? Ela está falando de inventário no mundo secular, tal, e o que tem a ver isso com inventário no CR, né? Primeiro, o inventário no CR, as pessoas, quem farão? Aquelas pessoas que estão fazendo o grupo de passos e faz parte de um período que você vai ter que escrever para poder para você caminhar na sua recuperação. Quando eu fiz o meu primeiro grupo de passos em 2021, quando eu cheguei à hora de escrever meu inventário, eu achei muito engraçado, porque eu tive no meu inventário da minha vida, eu estou aqui viva, eu ainda não dividi meus bens. No inventário da minha vida, eu tive as 3 modalidades do inventário secular, eu tive no meu inventário aqui do CR. Então, vamos lá. Eu tive algumas partes do meu inventário que elas foram bem tranquilas, fáceis, gostosas de lembrar. Era só ir relacionando os itens, e eu pensei: nossa, isso daqui é tranquilo como um inventário extrajudicial, aquele que só relaciona tudo e o próprio cartório resolve tudo. Aí eu tive escritas que precisaram de mais força mental, pois foram um pouco mais complicadas para lembrar de um ou outro enrosco do passado. Aí eu pensei: essa parte parece com o inventário judicial consensual. Aquele precisa do juiz, mas não é tão complicado. Mas eu tive escritas muito duras, muito sofridas, complicadas para serem lembradas e verbalizadas. Hora de lavar a roupa suja,
da minha vida, etapa mais demorada do meu inventário. Aí eu pensei, esse inventário parece o inventário judicial litigioso, né? Aquele onde há briga. E houve realmente briga na minha mente para poder conseguir verbalizar tudo que estava enroscado aqui dentro, né? E naquele inventário, quando morre um falecido, os herdeiros eles precisam regularizar aquele documento para eles poderem usufruir dos bens deixados pelo falecido, né? E aqui no CR, nós vamos precisar também de um inventário para regularizar nossa situação, porque muitos enroscos, questões, mau hábitos foram sendo acumulados durante anos e anos de insanidade. Para poder usufruir da leveza, da paz, da serenidade que o nosso poder superior, Jesus Cristo, ele tem para nos oferecer, à nossa disposição, nós precisamos fazer o nosso inventário também, né? Então, todas as modalidades daquele inventário secular, ele precisa de um advogado para poder ser um facilitador entre os herdeiros. O CR, ele é um programa tão incrível que ele dispõe do padrinho, da madrinha, do prestador de contas para agirem como facilitador no inventário de cada celebrante, né? E após finalizado aquele inventário do falecido, o redicionamento, a direção dos bens muda de mãos, né? Vai do falecido para os herdeiros. Após o inventário no CR, há uma nova significação das questões na vida de cada celebrante. Então, quando eu pensei nisso e comecei a fazer a analogia entre os dois inventários, eu achei uma coisa bem mágica e bem legal, né? Então, agora nós vamos entrar na nossa lição. Aquilo lá foi só uma prévia, né, para eu fazer uma analogia que eu achei bem interessante quando eu comecei a estudar sobre isso. O slide 1, por favor. O inventário. E o slide 2, por favor. É o princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Slide 3, por favor. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então, Lamentações 3:40 fala: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, é hora de escrever. Eu não sei os que estão aqui, ou os que estão me ouvindo lá online, quem está fazendo o grupo de passos, mas já chega a hora de fazer o inventário, e é por isso que a gente começou a falar sobre o assunto, tá? Esse inventário, ele vai ser ou escrito ou digitado, porque dessa forma vai ajudar a organizar os pensamentos, né? E para isso vai precisar de um grupo de apoio, que é o prestador de contas, o padrinho, a madrinha, e acima de tudo, nós vamos precisar do nosso poder superior, de Jesus Cristo, e com isso, fazendo o inventário, o nosso relacionamento com ele vai ser estreitado, né? Slide 4, por favor. Em Efésios 4:31, nos diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. O inventário moral, nosso inventário, ele vai ter 5 colunas, né? Então, nós vamos fazer um honesto inventário espiritual. Slide 5, por favor. A coluna 1, a pessoa. Nessa coluna nós vamos relacionar
aquelas pessoas que nos causaram ressentimentos ou medo. Fácil não é. Só que a gente vai ter que ir o mais profundo possível na escrita dessas pessoas. Porque quanto mais profundo a gente for, melhor vai fazer para a nossa recuperação. Porque o ressentimento, ele é fruto da raiva e do medo reprimido. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar isso para fora, nós vamos caminhando para a nossa recuperação. E nós vamos ter a certeza que quem está nos ajudando, quem é a pessoa que mais torce pela nossa recuperação, nosso poder superior, que é Jesus Cristo, né? Slide 6, por favor. Coluna 2. A causa. Diz: pessoas magoadas magoam pessoas. Nessa coluna, nós vamos listar as causas. Então, as ações específicas que cada uma daquelas pessoas que nós listamos na coluna 1 nos fez, né? Por exemplo, se a pessoa teve um pai alcoólico que emocionalmente ele era distante, aquilo lá ficou na infância, ficou marcado, e aquele entulho está dentro da pessoa. Então, a pessoa, o pai, o que causou? Aquele distanciamento emocional. Ou então, se ela teve também um pai ou uma mãe muito controladora, né, que durante a infância, a adolescência, foi dominando a vida. Quando chega ainda na idade adulta, ela vai também ter grandes problemas nos relacionamentos. Então, essa aí é a coluna 2, é a causa, né? Só que continua sendo muito difícil. Nessa hora da causa, vai ser muito difícil escrever novamente. Nós vamos precisar do padrinho, da madrinha, para nos acudir, porque vai chegar uma hora que dá até tilt na nossa cabeça, né? Mas sempre firmes. Isaías 41:10 fala: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Então, toda vez que a gente estiver escrevendo, der aquela empacada, não conseguir, fala: Senhor, me ajuda, eu preciso fazer isso. Slide 7, por favor. A coluna número 3 é o efeito. Nessa coluna, descreva como essas ações específicas afetaram sua vida, tanto no passado quanto no presente. Então, nós já estamos caminhando, pessoa, o que aquela pessoa, quem é, o que ela fez e o que ela causou para mim, no meu passado e que causa ainda hoje. Coluna 4, slide 8, por favor. O dano. Quais dos seus instintos básicos foram agredidos? Social, segurança ou sexual? Social, você sofreu com relacionamentos destruídos, calúnias, fofocas? Segurança, sua integridade física foi ameaçada? Você enfrentou perdas financeiras ou materiais? Sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos? A intimidade ou confiança foi prejudicada ou violada? Não importa aqui o quanto você foi ferido, não importa o quão perdido você possa se sentir. Deus quer consolar você, restaurar você. E nós vamos lembrar de Ezequiel 34:16, que ele fala:
Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doenças. Então, o dano é a hora de muita dor, mas é uma coluna, um passo muito necessário. Depois vem a coluna 5, a quinta coluna, a minha parte. Até então, nós elencamos tudo que nos fizeram, né? Pessoa, a causa, o efeito, o dano. Só que na coluna 5 vai ser a minha parte. Agora precisa identificar honestamente a parcela de ressentimento ou de qualquer outro pecado ou mágoa que é da minha responsabilidade. O casamento teve algum problema que eu tive responsabilidade? A criação do meu filho tem algum problema que eu tive responsabilidade? O emprego perdido, eu perdi, eu tive alguma responsabilidade, né? E eu coloquei aqui no slide 10 os Salmos 139, 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho certo. Então, que nós falemos várias vezes esse versículo para a gente conseguir lembrar o que tem de errado, o que aconteceu de errado no meu passado e que foi da minha responsabilidade. E num relacionamento abusivo, especialmente quando criança, você poderá encontrar grande liberdade nessa parte do inventário, porque você verá que não teve nenhuma participação, nenhuma responsabilidade na causa daquele ressentimento. Ao simplesmente escrever as palavras nenhuma e inocente na coluna 5, vai colocar o nome da pessoa e depois vai indo, coluna 5, nenhuma responsabilidade, inocente, você poderá se ver livre da vergonha ou do sentimento de culpa que carregava consigo. O bacana é que o Celebrando a Recuperação, ele reescreveu o passo 4 para aqueles que foram abusados física ou sexualmente. Então, ficou assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, reconhecendo que todo erro pode ser perdoado. Frase mote: renunciamos à mentira de que o abuso foi nossa culpa. Então, isso vai fazer parte da libertação quando tiver nesse passo, nessa coluna 5 aqui, né? O slide 11, por favor. E é complicado, né? É muita informação, é muito complicado, mas o CR providenciou 5 ferramentas para ajudar você a preparar o inventário. Então, vamos lá. Memorize Isaías 1:18. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Que maravilha, né? O sangue de Jesus nos limpou dos nossos pecados. Então, a gente tem que ter isso em mente. Segundo, leia os versículos de equilíbrio
esses versículos eles estão lá no guia do participante, na página 67. E o que acontece? Quando a pessoa vai fazer o grupo de passos, ela tem seguido o participante. Na página 67, ela vai ter vários versículos. E nós vamos ler e meditar nesses versículos. Terceiro, mantenha seu inventário equilibrado. Isso, o que quer dizer isso? Liste tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Porque a nossa tendência é listar só as mazelas, né? Mas durante a nossa vida, muita coisa legal aconteceu também. Então, a gente vai colocar também no inventário aquela pessoa bacana que a gente conheceu, sabe? O que ela nos causou lá no passado, o benefício que ela trouxe na nossa vida, etc. Né? 4. Continue a desenvolver sua equipe de apoio. Então, você vai continuar conversando com o prestador de contas, com a madrinha, no caso das mulheres, com os padrinhos, no caso dos homens. E, por último, e muito mais importante, ore continuamente. É um trabalho árduo, mas muito recompensador. Depois desse inventário moral, a nossa vida é outra. Quando eu fiz, pareceu que eu entrei no liquidificador e saí. Só que eu saí meio desnorteada, porque eu mexi com muita coisa. Eu fiz o inventário, eu comecei lá do zero, de quando eu era bebê, muita coisa eu não lembrei, graças a Deus minha mãe estava viva ainda, me lembrou algumas coisas. Aí foi do 0 até os 60 anos, então foi muita coisa. Então, realmente, eu entrei lá dentro, eu nem sei se era um liquidificador ou uma centrífuga, porque eu fui esmiuçada. Mas, o que acontece? Foi um divisor de águas, sabe? Depois disso daí, vai vir um dia especialíssimo, que é do perdão impossível, mas aí é assunto para outras palestras, né? Então, não espere para começar, mas por enquanto vai ter que esperar sim, porque só quando tiver realmente na hora de fazer o inventário, que nós vamos ter ainda outros estudos sobre o inventário, a parte 1 e a parte 2. E o que eu precisava falar com vocês hoje era isso, é só o pontapé inicial do inventário que vai ser feito. Então, eu agradeço a Deus, agradeço por estar aqui, ao meu poder superior Jesus Cristo, ao convite do pastor Jorge, agradeço a minha filha Bia, que me ajudou aí na parte dos slides, né? Sem ela isso aí não teria sido feito, e eu desejo para todos que vão fazer o inventário que sejam abençoados, e vão ser abençoados, vai dar muito trabalho, vocês vão chorar muito, vocês vão rir também, mas no final vai ser uma grande bênção para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Obrigada, Eva, por partilhar. Achei mó legal a ideia do liquidificador. Me identifiquei. E lembrei de uma música que diz que Deus nos tece a partir dos pedaços. Então, Deus vai lá e nos constrói de novo a partir dos pedaços. Comigo foi assim também. Vamos fazer a oração da serenidade. Vou convidar você a ficar em pé, você que está aqui presencialmente. Se você quiser ficar de pé aí na sua casa, onde você está no online, pode ficar de pé também, tá bom? Vamos fazer a oração da serenidade e, na sequência, você que está pela primeira vez com a gente, peço que fique aí uns minutos, porque alguém vai te dar mais informações sobre o Celebrando a Recuperação. Vamos orar então? Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso
e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Boa partilha a todos.